Boa tarde, telespectadores do canal 4 TV Aratu. Estamos de volta com o nosso programa das 12h15 aos sábados, Encontro com a Cultura Espírita. Eu não vou cansar de dizer a vocês que cada vez mais a audiência tem me estimulado a todos aqueles que fazem esse programa, porque eu não faço sozinho, claro. A equipe é muito boa e tem se dedicado assim com muito carinho à realização desse trabalho, um trabalho até certo ponto árduo até, porque parece que eu sou aquele que bradava no deserto, aquela voz que bradava no deserto. Mas acontece que os telespectadores têm prestigiado e muito esse programa. Aqueles que acham que eu estou bradando no deserto, ou não conhecem Espiritismo, ou conhecem e estão deturpando. E não aceitam a minha presença aqui na televisão e as minhas ideias. E não são ideias. Uma certa ocasião, uma telespectadora me telefonou dizendo que eu choco muito as pessoas. Não é isso. É que o baiano, o brasileiro, não estão acostumados a esse tipo de procedimento. A verdade é essa. Eu não estou aqui para enganar ninguém, nem distrair ninguém. Porque a doutrina espírita enfoca temas sérios, temas que deveriam ser divulgados com maior intensidade, que trata da vida, da morte, do destino das pessoas, de sua felicidade ou infelicidade, né? Das suas agruras, dos seus sofrimentos, suas dores, e aí por diante. Não é uma doutrina que a pessoa tem que encarar com tristeza, não é isso não. Mas tenta justificar o que acontece conosco, no nosso dia a dia. No programa passado, nós falamos aqui em Huntsville, que é uma cidadezinha que pertence ao condado de Wayne, perto da cidade de Nova York. Nessa cidadezinha, em março de 1848, aconteceram fatos, foi precisamente no dia 31 de março, aconteceram fatos assim extraordinários, que abalou não apenas a população da cidade, mas de toda a América do Norte. Os espíritos começaram a se manifestar de uma forma assim ostensiva, deliberada, numa casazinha de madeira onde morava a família Fox. Antes de a família Fox ir morar nesta casa e habitar esta casa, moraram ali duas pessoas, um casal. Um casal morou ali. Eram já até certo ponto idosos. Uma certa feita, eles alugavam quartos para os viajantes. Apareceu uma espécie aqui de mascate, aqueles que vendem de porta em porta. Ele vinha de uma excursão, né, que fizeram na região e vendeu muito. E ele chegou com muito dinheiro. E o casal viu. Ele até, acho que contando esse dinheiro. Aí a cobiça, tá, que está em todos nós, e depende de estímulo. Você sabe que a manifestação de sentimentos vai depender de estímulos, de provocações. Eles, então, os dois resolveram matar este homem. O nome dele é Charles Rosman. Há quem diga que o nome é Charles Ryan. Aliás, Gabriel Delane, um grande pesquisador espírita, contemporâneo de Kardec, afirma que o nome verdadeiro era Charles Ryan.
outros dizem que era Rosamond. Mas pouco importa aí o nome. O certo é que ele foi assassinado pelo casal. Foi assassinado e sepultaram no solo do porão. Mais tarde o corpo seria tirado e emparedado. Pois bem, eles ficaram com o dinheiro do cacheiro viajante, né, do Mascate, e mais tarde se mudaram, foram embora. E a casa foi alugada a essa família Fox, que era uma família metodista. Eles frequentavam a igreja metodista. Bom, agora vamos ao intervalo e voltamos já com essa fascinante história de manifestação de espíritos provada e comprovada. Bom, para que os espíritos possam se comunicar, é claro, é óbvio que tem que haver médiuns ou médium no local dos acontecimentos, dos fenômenos. E havia 3 meninas pré-adolescentes, chamada Kate Fox, Leah Fox e Margaret Fox. A que tinha uma mediunidade mais assim, intensa, no desprendimento do ectoplasma, chamado ectoplasma gasoso, que ele é invisível, mas está sendo liberado pelos médiuns, no caso pelas médiuns, principalmente Kate Fox, que mais tarde iria ser pesquisada por Charles Richer, prêmio Nobel até de Medicina, por César Lombroso, por Crookes, William Crookes, um dos pais da ciência moderna. Ela ia ser investigada por todos, Oliver Lodge, professor de ética da Universidade de Oxford. Então, esses pesquisadores investigaram a exaustão a mediunidade de Kate Fox. Mas essas 3 meninas ofereciam as energias de que os espíritos precisavam para se comunicar. E o primeiro a se comunicar foi justamente esse Charles Rosamond, ele, o cacheiro viajante, que foi assassinado pelo casal e roubado. Tiraram todo o dinheiro dele e o mataram. Sepultaram primeiro o seu corpo no chão, né, no solo do porão, depois ele foi emparedado. Em 1900, por sinal, em 1901 ou 2, é que descobriram o esqueleto desse cacheiro viajante, que muita gente duvidava, porque a informação do espírito é que teu corpo teria sido sepultado no solo do porão. Mas depois o casal tirou e emparedou. Quando foram remover a casa para ir para uma espécie de campo espiritual perto de Huddersfield, é que verificaram que ali fora realmente sepultado o corpo desse cacheiro viajante. Aí se provou, na verdade, que houve um assassinato ali. Foi um crime perfeito, no caso, porque esse casal nunca foi punido e nunca foi preso. Vejam só. Resultado, os espíritos começaram a se manifestar. Houve até diálogo através de batimentos, chama tipitologia. Está incluído esse fenômeno na sematologia, que se chama ciência dos sinais. Então, através de um alfabeto combinado, uma pancada assim, 2 não, 3 não sei, começaram a conversar, inclusive a própria mãe das meninas. E aí se estabeleceu um diálogo entre esses espíritos.
Mais tarde a coisa tomou um vulto de tal forma que os habitantes do lugar começaram a ficar apavorados. Outros iam à casa para ver se presenciavam, testemunhavam as manifestações dos espíritos. Mais tarde ainda elas foram para Rochester, que é uma cidade perto de Hartsville, também pertencente ao condado de Wayne, em Nova York. Aí os espíritos desandaram mesmo a provocar fenômenos de toda a ordem. Aí chamou a atenção não só da população, do povo, mas também chamou a atenção dos pesquisadores, que para lá se dirigiram para ver se aquilo ali era fraude, se era um embuste, ou se era verdade. Constataram que era verdade. Os protestantes do local se revoltaram e diziam que era coisa do demônio. Isso não é uma coisa, não é coisa de Deus, né? Como diz um amigo meu, era do demônio. Como fizeram também com a família de Jonatas Coon, K-O-O-N, que os espíritos começaram a se manifestar, graças à mediunidade fantástica de Charles, o filho de Jonathan Kunz, e os espíritos começaram a se materializar. Foi na região de Ohio, no interior desse estado de Ohio, nos Estados Unidos. E os espíritos mandaram construir até um galpão, puseram instrumentos musicais e eles tocavam. E todos os habitantes da região acorreram a esta fazenda da família Kunz para observar as manifestações dos espíritos. Isso foi em 1857, poucos anos depois de 1848, onde aconteceram em Hartsville os fenômenos provocados pelas meninas. E aí foi o que aconteceu com a família Kunz por causa disso. Os inconformados, pregadores da doutrina do demônio, porque só falam no demônio o tempo todo, expulsaram a família, tocaram fogo na casa e salgaram a terra. Essa família Kunz caiu na estrada e sumiu. Vários pesquisadores mais tarde, já no século XX, tentaram até rastrear vamos dizer assim, o destino dessa família, mas ela sumiu por completo. Os espíritos faziam trabalhos fantásticos, graças à mediunidade. Era de um menino, ele devia ter uns 14 a 15 anos. E tem um detalhe, a maioria dos grandes médiuns era jovem. Inclusive as que trabalharam com Kardec, meninas de 14, como Hermance de Faux, como Celina Becquet e tantas outras. Como as meninas Baudin, eram meninas de 13 e 14 anos. Hoje, uma menina de 13 anos entrando na reunião mediúnica é sacrilégio. Ah, não pode de maneira nenhuma. Mas Kardec, graças às meninas, essas meninas, que o espiritismo nasceu, surgiu. Foram elas. Não havia espiritismo, então não havia conhecimento nenhum. A não ser casos isolados, como aconteceu com o Justino Kerner, em 1828, com a médium chamada Frederica Rauff, lá na Alemanha, e o pessoal do Instituto do Magnetismo, ou Sociedade do Magnetismo, que também realizavam trabalhos notáveis no campo dos efeitos físicos, isso antes de Kardec. É por isso que eu estranho, né, quando dizem que Kardec não conhecia o magnetismo. Eu acho que ele conhecia. Inclusive ele disse, para se conhecer o espiritismo, tem que se estudar o magnetismo. Uma coisa puxa a outra. Então, essa questão de Hartsville se expandiu. As meninas começaram até a realizar sessões publicamente. Uma delas, uma das irmãs chamada Lia,
Dizem que por inveja da mediunidade fantástica de Kate King, somente de Kate, e nem tanto de Margaret, dizem também que ela recebeu, não é, dinheiro para, de público, num teatro em Nova York, negar os fenômenos, dizendo que aquilo tudo era invenção, era embuste, era fraude. Mas, a despeito dessa traição, a Kate se mostrou mais tarde ser uma médium extraordinária. Levaram-na para Londres, para Paris. Ela foi investigada pelos grandes pesquisadores da época, inclusive pela Sociedade para Pesquisas Psíquicas, onde figurava Henry Sidgwick e Richard Hodgson. Então se comprovou tranquilamente a portentosa mediunidade de Kate. Ela casou até. E tinha uma coisa, quando ela chegava em casa, a criança não estava no berço, estava levitando pela casa. Os espíritos faziam isso. Os espíritos tomavam conta do bebê de Kate quando ela saía com o marido. Então são essas histórias que nós temos que contar, porque aí está o marco do espiritismo no mundo ocidental. Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. E na Europa, à época, também houve manifestações fantásticas, que um dia eu vou contar aqui para vocês. Aguardem. Ou na Bélgica, um país desse. Ou na Holanda, ele louro, cabelos sedosos, caindo aqui pelos ombros, olhos azuis, 1,80 m e tantos. Quer dizer, essa imagem é falsa. Na verdade, ninguém sabe da aparência de Jesus. Os evangelistas não se preocuparam em descrever como Jesus fisicamente era. Daí o sudário de Turim, por exemplo, ser uma farsa, que mostra um Jesus com cabelos compridos, etc. Outra pergunta aqui de Ana, Salvador. Onde posso comprar os evangelhos apócrifos? Ana, há algumas livrarias aqui em Salvador, principalmente ali na Avenida 7, que vendem. Eu não estou aqui para fazer propaganda de livraria, mas até as livrarias católicas hoje estão vendendo os evangelhos apócrifos. E comprem, por sinal, compre. E se vocês, telespectadores, quiserem conhecer razoavelmente a vida e obra de Jesus, o Evangelho de Tomé é considerado apócrifo, mas é o melhor que existe. Bernardo, sugiro que leia Marcos 16 e reflita. Você poderá ser salvo do inferno e sair do espiritismo. Olha, mas vai ser difícil eu sair do espiritismo, porque depois de desencarnado eu vou continuar espírita. Eu posso sair do movimento espírita, aliás, já saí há muito tempo. Está lá em Marcos. O que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê será condenado. Eu quero saber, mas quem é que vai me condenar? Jesus? Deus? Só porque não jogaram uma aguinha ou temperaram minha cabeça? Água, sal e tal. Só por isso. E os aspectos morais da questão? Onde ficam? Será que a água limpa todos os erros da pessoa? Pense nisso. Jesus foi batizado. Qual o pecado dele? Ele estava incluído naqueles do pecado original? Será? Vamos pensar direito. A água não limpa nada, a não ser no banho. Mas a moral, não. Creio estar havendo uma corrente Iraci, Salvador, maléfica para desacreditar a existência do Cristo. Quero dizer que admiro muito o trabalho feito por Carlos Bernardo Loureiro. Muito obrigado.
e continue a nos prestigiar. Agora, que há uma corrente para desacreditar Jesus, eu acho que sim. Reparem, prestem atenção. Esse negócio de Código da Vinci, Evangelho de Judas, é para realmente desacreditar Jesus. A verdade é essa. Qual o objetivo? Talvez revolta à religião que se propagou pelo mundo ocidental. Pode ser, eu não sei. Mas há algo de podre no reino da Dinamarca. Agora, a nossa livraria, que era ali na Avenida 7, hoje está na sede do Teatro Espírita Leopoldo Machado. Mas ela continua a oferecer ao público livros de muita importância para o conhecimento da doutrina dos espíritos. Visitem a nossa livraria visitando o nosso centro. E tem a nossa creche também. Nossa creche continua a assistir crianças carentes, crianças que precisam realmente de cuidados. Elas vão pela manhã, saem à tardinha, bem alimentadas, bem vestidinhas. São crianças de 3 a 6 anos de idade. E nós fizemos pesquisa antes de matricular essas crianças quanto à situação econômico-financeira dos pais desses meninos e meninas. E nós estamos cada vez mais entusiasmados, porque há pessoas generosas, há pessoas bondosas que vêm nos ajudando. Pessoas que não querem nem que divulguemos seus nomes. É aquela caridade que Jesus falava, que sua mão esquerda não sabe o que a direita faz, e vice-versa. Então são pessoas realmente dedicadas a fazer o bem. Agora vamos à nossa mensagem. Nunca precisei de sonhos para interpretar minha vida, mas da vida para interpretar meus sonhos. Quem disse isso foi Eugênio von Bauer. E chegamos ao final do nosso programa. Até a próxima. Encontro com a Cultura Espírita.